Ora, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Hoje vai ser dedicado, efetivamente, às fórmulas trigonométricas. À partida, inicialmente eu não tinha pensado fazer um tutorial sobre esta matéria, mas como começámos as derivadas, e de facto, eu quando quiser deduzir as fórmulas das derivadas das funções trigonométricas, pois eu preciso das fórmulas trigonométricas. Ok? Para isso aqui estou-vos a apresentar o produto GeoGebra, um produto espetacular, gratuito, que pode ser instalado, ok, no desktop Windows. Não sei se tem versão para Linux ou Apple, agora não tenho presente, porque eu uso Windows. E também tem versão para Android, que é o que eu, neste momento eu estou aqui em Android. Mas aqui estamos no browser e também corre no browser. Pronto, e aqui tenho o meu repositório que está na cloud do GeoGebra. Podem ver aqui no endereço, está o meu user, o Eduardo Jacob. Pronto, e aqui tenho diversos recursos que vocês podem explorar e dar uma vista de olhos. A GeoGebra é muito interessante, quer para traçado de funções, derivadas, quer para construções, todo o tipo de construções que antigamente fazíamos com régua e compasso. Podem ser feitas aqui neste tipo de ferramenta. Ora bem, vamos ver aqui, por exemplo, eu agora quero-vos mostrar aqui o círculo trigonométrico. Tenho aqui uma construção que eu fiz, cá está, Trigonometric Circle, que eu construí aqui e, portanto, isto pode ser aberto aqui. Deixa cá ver como é que é isto. Está-me a abrir aqui numa janela, em vez de abrir num ecrã inteiro. Ok, carreguei lá numa opção que dá para abrir a aplicação numa app e neste caso eu abri-o na app online. Há várias versões de GeoGebra, mas eu normalmente uso esta, é a versão GeoGebra Classic. Ok? Bom, pronto, isto agora não vamos fazer um curso de GeoGebra, mas basicamente o que eu tenho aqui é o círculo trigonométrico. Portanto, eu tenho um círculo trigonométrico aqui de raio 1, como podem ver, e vou traçar três funções, ok? Vou traçar o seno, o cosseno e a tangente. Ou seja, à medida que o raio vetor aqui gira no círculo trigonométrico, já sabemos que o segmento a verde é o cosseno, que ele arranca em 1, que o cosseno de 0 é 1, e o seno será este cateto oposto, aqui ao ângulo alfa, e portanto é o seno, e a tangente não é mais do que o seno sobre o cosseno. Ok, pronto. E então, aqui vemos que eu vou andando. Vemos, por exemplo, que o seno é igual ao cosseno neste ponto em 45 graus. Ok. Ok, isto vai continuar a girar. Ok. Continua. Pronto. E aqui vamos dar uma volta completa de 360 graus. Ok, pronto. E então o que é que nós temos? Temos, pronto, na verdade, isto é, o cosseno e o seno são lados sobre um círculo trigonométrico, mas que depois, em termos de matemática, se generalizam para funções reais de variável real. Pronto, e basicamente, porquê? Porque o seno e o cosseno vão ser periódicos. Ok? Quando eu aqui agora continuo a dar uma volta, ele agora aqui começa do início, mas na verdade ele continuava aqui, ok? E, portanto, isto não são conceitos que vocês já devem saber. Isto é só, neste momento, aproveitei isto também para vos mostrar o GeoGebra e como é uma ferramenta poderosa para estudarmos funções. Pronto, e basicamente aqui vemos que o seno e cosseno, as duas funções são sinusoidais, elas são iguais, elas simplesmente estão desfasadas de 90 graus. Ok? Geometricamente, elas são iguais. Esta vinha já não me lembro o que é. De resto, não há aqui mais nada de especial.
Vemos que o domínio do seno e cosseno é R, são funções reais de variável real. Temos aqui o contradomínio entre menos 1 e 1. Pronto, isto é aquela teoria de funções que vocês devem se lembrar destas matérias. O domínio, o contradomínio. Pronto, já pelo contrário... ok, esta reta era aqui o do limite aqui da tangente. Já pelo contrário, a tangente, pois naturalmente, é uma função que já não, o seu domínio não é R, ela na verdade, ela tem pontos onde não está definida. Ora, naturalmente será os zeros do cosseno, porque ela é o seno sobre o cosseno. O cosseno a verde, os zeros do cosseno, cá está, aqui, este ponto, mais este, portanto ela não está definida. Pronto. Eu penso que chega, pronto. Isto era só para vos, já agora para mostrar-vos o GeoGebra, uma ferramenta espetacular, onde vocês podem pesquisar no site GeoGebra, podem pesquisar por temas, ok? Podem pesquisar por temas, ou se quiserem ir ver as minhas construções em particular do meu user, também podem pesquisar aqui com este endereço, que estava aqui, /user, aqui, /Eduardo Jacob. Bom, eventualmente pode não vos aparecer as coisas estruturadas desta maneira, eu penso que a vocês não vos aparecerão estas folders, aparecerão as construções todas massivamente, mas pronto, investiguem isso, que isto foi só o pontapé de saída para arrancarmos aqui com o círculo trigonométrico. Ora, estamos de volta então aqui à minha aplicação, onde eu faço os tutorials, que é o Samsung Notebook. Samsung Notebook, acho que é assim que se chama. Deixa eu ver, já nem me recordo. Ora, deixa-me ver aqui, isto é o Samsung. Aqui. Ora, Samsung. Bom, já nem me recordo como é que isto se chama, mas pronto. E portanto, aqui temos as formas que hoje vamos tratar. Ok? Então, o que é que nós temos aqui? Bom, temos aqui coisas triviais, ok? Desde logo, Pythagorean Identities. Eu vou começando a marcar aqui o que nós já sabemos. Pronto. E já estamos cansados de saber. Já estamos cansados de saber isto. Seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1, estamos cansados de saber isto. Isto não é mais do que o teorema de Pitágoras. Ok? Num círculo trigonométrico, com hipotenusa 1, facilmente se demonstra. As outras vão ser similares, são outras formas de dizer a mesma coisa. É raro aparecer. Também se aparecer uma expressão destas, eu normalmente, quando aparece qualquer expressão, eu normalmente acabo por converter sempre para senos e cossenos. E eu trabalho sempre com senos e cossenos, que fica mais fácil trabalhar sempre da mesma maneira. Ok? Já sabemos que as funções trigonométricas, elas são 6, que estão aqui, seno, cosseno, tangente, cossecante, secante, cotangente, mas pronto, na prática, eu trabalho sempre com seno e cosseno. Vamos ver, por exemplo, esta aqui, que diz aqui tangente quadrado. Ora, tangente quadrado, então o que é? Bom, vai ser... A tangente é o seno sobre o cosseno, e portanto o seno sobre o cosseno, o que está-me aqui a dizer é que diz, olha, seno sobre o cosseno ao quadrado, mais 1 é igual a secante quadrado. Ora, a secante é o inverso do cosseno. Pronto, é igual a secante quadrado. Pronto, e está a saber que isto vai ser verdade. Portanto, aqui reduzindo ao mesmo denominador aqui, vai ficar seno quadrado sobre cosseno quadrado. Minto. Vai ficar cosseno sobre cosseno, assim sim. Ok? Portanto, aqui era mais 1, portanto 1, cosseno quadrado sobre cosseno quadrado. E, portanto, aqui é no cosseno quadrado aqui em todo o denominador, e, portanto, dá seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Pronto, como veem, isto é trivial. Há outras coisas aqui triviais. A periodicidade também é trivial, ok? Nós acabámos de ver, ainda agora, vindo aquele no GeoGebra, que o seno e cosseno têm um período de 2π. Sim, senhora. Por isto aqui mais um bocadinho mais.
Vimos que a tangente, não chamei a atenção, mas a tangente tem período π, por isso aqui está a tangente de θ mais πn, igual a tangente de θ, ok? Cossecante e secante tem período 2π, que são os inversos do seno e cosseno, e cotangente tem período π. Sim, senhor, esta parte aqui também é trivial, ok? Ora, vimos a lei dos cossenos, que isto foi logo dos primeiros tutoriais que eu fiz. Nós deduzimos a lei dos cossenos através de um triângulo com base no teorema de Pitágoras, também vimos isso. A lei dos cossenos. Vimos a lei dos senos, e depois vimos até a lei dos senos estendida, que ela aqui não está. Está a lei dos senos básica. Ok? O que é que nós temos aqui? Temos aqui também a questão da paridade, da função par e ímpar. Já sabemos que o cosseno é uma função par, e isso é fácil de ver, porque num triângulo, quando eu tenho um triângulo, efetivamente, eu só tenho aqui o ângulo alfa, e efetivamente o cosseno é este cateto aqui adjacente, então naturalmente que o cateto adjacente é o mesmo para o ângulo menos alfa. Menos alfa, pois, ok, o ângulo simétrico, pois também vai dar o mesmo cateto adjacente e, portanto, é o mesmo cosseno. Portanto, vocês podem se convencer disso, também podem ver aquele círculo trigonométrico que vimos ainda há pouco ali no GeoGebra e, portanto, para verificarem que, efetivamente, é uma função par, porque o cosseno é simétrica em relação ao eixo dos y. Ok? Pronto, portanto, isso aí também é trivial, o cosseno é uma função par. O seno é uma função ímpar. Ela é assimétrica em relação à origem. Ok? Pronto. Também é fácil de demonstrar aqui com uma construção deste tipo. Que o seno é uma função ímpar. Ok? E a partir daqui vemos que a tangente também é uma função ímpar. Ok? Atenção, as funções todas não têm que ser pares ou ímpares. Eu estava aqui a dizer que uma é par, a outra é ímpar. Não, atenção, não vão vocês agora a pensar que todas as funções... Não, a maior parte das funções nem são pares nem são ímpares. No caso das funções trigonométricas, sim, verifica-se que elas são ou par ou ímpar. Ok? Pronto. Esta parte aqui também está à vista. Que a tangente é igual ao seno sobre o cosseno, sim senhor. E que a cotangente, pois, é o inverso da tangente, sim senhor, também é trivial. Que a cossecante é o inverso do seno. Pronto, e todas as outras relações, pois, também tudo isto é trivial. Ok? Mais coisas aqui. Temos aqui outras relações triviais, que são estas, das cofunções. Dizemos o cosseno é a cofunção do seno. Isto é um tipo de nomenclatura que eu até já nem lembrava que isto existia. Mas o que é importante é que, efetivamente, para todas as funções trigonométricas, por exemplo, para o seno de 90 menos alfa, ou neste caso 90 menos θ, é igual ao cosseno de alfa. Isto é muito simples de ver. Isto basta ver que se eu tenho um triângulo retângulo, aqui, com a hipotenusa 1, já sabemos que se eu tenho aqui o ângulo alfa, eu já sei que este lado é o cosseno e este lado é o seno. Mas então, se este é o alfa, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, e aqui é 90, e portanto este aqui tem que medir necessariamente 90 menos alfa. 90 menos alfa. E se eu agora puser aqui na perspectiva do 90 menos alfa, o cosseno de 90 menos alfa passa a ser este cateto aqui adjacente, ou seja, que é o seno. Que era o seno de alfa. Portanto, o seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. Portanto, é muito simples fazendo aqui com esta construção. E, portanto, estas são relações também muito simples, muito úteis. Ok? Toda a função trigonométrica tem a sua cofunção. Ok? E, portanto, são estas relações aqui. Sim, senhora. Portanto, esta parte aqui é toda trivial, já está à vista. Pronto, agora vamos passar a formas mais complexas. E então vamos começar com esta fórmula aqui, que é
o do cosseno da soma e da diferença. Esta forma aqui, que é fundamental, e vamos ver que esta forma, basicamente a partir desta, se deduz praticamente todas as outras formas que aqui falta deduzir. Esta é a forma fundamental. E vamos deduzir, é muito simples, com base na regra do produto interno, e vamos passar desde já a deduzir esta fórmula. Ora, vamos então. Ok, pronto. Isto vai ser bastante simples. Então o que é que nós temos aqui? Nós vamos aqui ter... Vou pôr aqui o círculo trigonométrico. Ok. Vou pôr aqui 1/4 do círculo trigonométrico. Ok? Ora, vou considerar raio 1, já sabemos, pronto. E agora vou considerar aqui que temos um ângulo alfa, e temos um ângulo mais pequeno, beta. Ok. Agora pergunto, quais são as coordenadas deste ponto? Ora, é o círculo trigonométrico, o ângulo é alfa, cosseno de alfa, seno de alfa. E quais são as coordenadas deste ponto? Portanto, cosseno de beta, seno de beta. Pronto, ok, isto é trivial. Então podemos considerar pontos ou podemos considerar vetores. Posso dizer, ok, então este é um vetor, vou-te chamar V1, e este é um vetor, vou-te chamar V2. Ok? E eu quero calcular o cosseno de alfa menos beta. Eu quero calcular este ângulo aqui. Este ângulo. Que é alfa, que era o ângulo maior, menos o ângulo menor. Alfa menos beta. Mas o produto interno dá-nos isso. Recordemos que no produto interno, V1, interno V2, por definição, e nós já vimos isto nos outros tutoriais, era a norma de V1 vezes norma de V2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Portanto, que neste caso, o cosseno de alfa menos beta. Ok. Sendo que a norma de V1 é 1 e a norma de V2 é 1, porque pois o comprimento está no círculo trigonométrico. Ok? Mas podemos também fazer isto como o produto das coordenadas homólogas de acordo com as regras do produto interno que nós deduzimos. Ok? Que nós deduzimos que isto é igual, calculando o produto aqui das coordenadas homólogas. Portanto, este produto interno, cosseno de alfa, cosseno de beta, mais, é o produto interno, seno de alfa, seno de beta. Pronto, e aqui temos nós uma daquelas primeiras formas trigonométricas, que o cosseno de alfa menos beta é cosseno de alfa, cosseno de beta, mais seno de alfa, seno de beta. Então, e que dizer do cosseno de alfa mais beta? É igual a cosseno de alfa menos beta. Ok? Portanto, aqui fica cosseno de alfa, não muda, e aqui fica cosseno de menos beta, mas como é uma função par, cosseno de menos beta é igual a cosseno de beta. Ok? Pronto. E a seguir fica, temos aqui mais, é o que diz a forma, e temos o seno de alfa, e temos o seno de menos beta. Porque o que nós estamos aqui a fazer é cosseno de alfa menos beta. Portanto, aqui onde está este beta nesta forma,
eu ponho menos beta, mas o seno de beta é função ímpar, e então fica menos seno de beta. O menos, portanto, vai passar para aqui e fica menos seno de beta. Pronto, e já temos o cosseno de alfa mais beta e o cosseno de alfa menos beta. E o que dizer do seno de alfa mais beta, por exemplo? O seno de alfa mais beta. Eu vou usar aquela regra que é igual a um cosseno de 90 menos qualquer coisa. Então vou dizer que é igual a um cosseno de 90 menos este ângulo. Menos alfa, este, menos beta. Pronto. Então transformo o seno num cosseno. E, portanto, fica, vamos usar aqui a regra do cosseno de alfa menos beta, o cosseno de uma coisa menos outra. Fica o cosseno da primeira, mas o cosseno da primeira é igual ao seno de alfa, porque o cosseno de 90 menos alfa, seno de alfa. Ok? Depois diz que é o cosseno da segunda, cosseno de beta. Depois diz que é o sinal de mais, sinal de mais. Depois diz que é o seno do primeiro, mas o seno de 90 menos alfa é cosseno de alfa. E depois diz que é o seno do segundo. Pronto, e já está. E deixo para vocês como exercício deduzirem seno de alfa menos beta. Portanto, como viram, é imediato, é trivial deduzir estas formas só com a regra do produto interno. Não tem mais segredo. Há outras maneiras de deduzir. Eventualmente eu chegarei a dar essa matéria com números complexos. Um tema mais avançado e realmente com a forma de Euler de números complexos é muito poderosa e com ela deduzimos todas as formas trigonométricas e mais algumas e mais outras que nem sequer estão aqui. Ok? Mas pronto, mas aqui o básico, que são estas formas fundamentais, formas trigonométricas fundamentais, é esta mais esta, deduzem-se efetivamente com isto. A primeira de todas foi o cosseno de alfa menos beta, que foi pelo produto interno, e a partir daí deduzimos as outras todas. Ok? Vou deixar esta para vocês como exercício. Ok? Pronto. Vamos ver agora outras formas também aparecem muitas vezes, que são estas. Double Angle Identity. Ok? Seno 2θ, cosseno 2θ. Ok? Bom, estas resultam de imediato. Estas duas primeiras resultam de imediato aqui desta forma. Isto é como se fosse o seno de θ mais θ. Se eu puser aqui nesta forma, onde está seno de alfa mais beta, puser θ mais θ, depois fica seno de θ cosseno de θ mais seno de θ cosseno de θ. Pronto, fica 2 seno de θ cosseno de θ. Portanto, este é imediato. Na verdade, como vocês estão a ver, praticamente, depois destas formas que tínhamos aqui as triviais, os períodos, a vez dos cossenos, etc, etc, estas formas mais sofisticadas, todas elas resultam aqui desta. Esta é a forma rainha, cosseno de alfa mais beta. Ou cosseno de alfa menos beta. A partir desta, deduzem-se todas as outras. Portanto, aqui deduzimos o seno de 2θ. Quanto ao cosseno de 2θ, pois vem aqui à forma do cosseno de alfa mais beta, fazendo alfa igual a θ, beta igual a θ, cosseno de θ, cosseno de θ, dá cosseno quadrado de θ, menos seno quadrado de θ. Ok? Portanto, esta, trivial. Ok? Pronto. Quanto à seguinte, que cosseno de 2θ é igual a 2 cosseno quadrado de θ menos 1. Pronto, isto é trivial também porque vamos usar a forma fundamental da trigonometria. Portanto, vamos dizer aqui, bom, se eu tenho o cosseno, portanto, de 2θ é igual a cosseno quadrado de θ, por isto aqui um bocadinho mais fino, ok? Cosseno quadrado de θ menos seno quadrado de θ, pronto.
E aqui agora tenho uma expressão em função de cosseno de θ. Então, mas o cosseno quadrado mais seno quadrado é 1, então pelo que este seno quadrado que está aqui é igual a 1 menos cosseno quadrado. Ora, 1 menos cosseno quadrado, portanto vai dar 2 cosseno quadrado menos 1. Isto vai dar 2 cosseno quadrado menos 1, que é a forma que temos aqui. Ou se eu exprimo isso em função de seno, pois daria 1 menos seno quadrado. Ok? E deixo esta última forma para vocês fazerem como exercício. Tangente de 2θ é igual ao seno de 2θ a dividir pelo cosseno de 2θ. Ok? Deixo isso para vocês como exercício. Portanto, estas também estão demonstradas. Esta também está demonstrada. Ok? Sim, senhora. Falta-nos ver aqui mais algumas formas, que já não vamos ver todas. Esta aqui eu nem conhecia, nem estou bem a ver o que é isto. Esta, por acaso, não conheço. A mais B sobre C. Não sei o que é isto. A mais B sobre C, talvez seja os lados de um triângulo. Sim, isto tem ar de ser realmente uma relação qualquer interna dos lados entre os lados e os ângulos de um triângulo. Ok, mas por acaso não conheço. Ok, portanto não vamos tratar. Vamos tratar agora aqui da parte que falta. Ora, antes de deduzir aquelas formas, vou tecer aqui ainda umas considerações sobre o círculo unitário. Ok? Pronto. Quero tecer aqui umas considerações sobre o círculo unitário. Temos... temos aqui o círculo unitário e já estamos cansados de ver que portanto, o cateto adjacente é o cosseno, o cateto oposto é o seno. E agora podemos também acrescentar isto, que também já tínhamos visto há bocado ali no GeoGebra, que este segmento medido daqui do ponto B até cruzar este raio vetor vai ser a tangente e este outro medido do ponto B vai ser a cotangente. Sim, senhor. Temos aqui pelo círculo trigonométrico, temos graficamente, podemos, portanto, medir estas 4 funções trigonométricas. Ora bem, vamos escrever aqui umas quantas equações da circunferência, ok? Que vocês já devem conhecer. Vocês já devem conhecer que temos equação cartesiana, x² mais y² igual a 1. Devem conhecer. Eventualmente, muitos de vocês também já viram equações... Deixa-me escrever aqui, equação cartesiana. Ok. Equações paramétricas, também já devem ter visto. Paramétricas. Equações paramétricas. Então temos um x igual a cosseno de θ, y igual a seno de θ, estamos a considerar o raio unitário. Ok? Equações paramétricas, aqui com θ varia de 0 a 2π. Ok? Equação vetorial. Temos os pontos x, tal que modo de x é igual a 1. Está, reparem só na facilidade disto. Equação vetorial. Equação polar, em coordenadas polares, já agora por curiosidade. Equação em coordenadas polares. Então não demos nada disso, coordenadas curvilíneas, mas pronto. Alguns de vocês já saberão e também se lembrarão. Em coordenadas polares, pois também é muito simples, também a equação do círculo unitário, pois será o R igual a 1. Ok? E vamos ver agora talvez uma novidade para muitos de vocês. Coordenadas paramétricas racionais, que estão relacionadas com os números complexos, mas isso talvez vejamos mais detalhadamente num outro tutorial, mas vou só escrever aqui para que vocês vejam.
Coordenadas paramétricas. Estas eram paramétricas, mas com funções transcendentes. Porque seno e cosseno são funções transcendentes. Funções transcendentes, funções que não podem ser expressas como uma soma finita de monómios ou um polinómio finito. Ok? Por isso são funções transcendentes, cuja expansão em série é uma série infinita de termos. Portanto, nas paramétricas racionais, isto é muito interessante, nós temos x igual a 1 menos t sobre 1 mais t quadrado. E temos y igual a 2t sobre 1 mais t quadrado. Ok. E com t varia de menos infinito a mais infinito. T varia de menos infinito a mais infinito. Deixo ao vosso cuidado de, com algum programa de grafismo, ou com alguma linguagem de computador que vocês conheçam, ou com o GeoGebra, verificarem efetivamente que traçando x e y, variando o parâmetro, de menos infinito a mais infinito, que efetivamente resulta a circunferência unitária. E também podem verificar aqui que x² mais y² é igual a 1. Ou seja, estas equações verificam que x² mais y² é igual a 1, que já sabemos que é a equação da circunferência, tal como estas paramétricas também verificam, e todas elas têm que verificar. Ok? Pronto, achei por bem pôr isto aqui, porque isto é interessante, porque efetivamente são várias representações que temos para o círculo unitário, e em particular este formato paramétricas racionais é um formato bastante interessante. Ok? Vamos ver agora aqui um exercício que é o seguinte. Imaginemos que eu peço uma função trigonométrica, por exemplo, o seno, e digo, eu quero que me encontrem uma fórmula para o seno, mas expressa em função de outra forma, de outra função trigonométrica. Por exemplo, se eu vos pedisse o seno em função do cosseno, vocês saberiam, porque se efetivamente seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1, até eu consigo encontrar uma forma do seno em função do cosseno. Vou dizer que é igual a 1 menos o seno quadrado, raiz quadrada. Ok? Pronto, e está feito. E se eu vos pedir agora outra função trigonométrica, se vos pedir, olha, eu quero o seno em função da tangente. O seno em função da tangente. Pronto. Como é que se faz? Vou-vos mostrar aqui uma técnica, ok? Onde não é preciso decorar nada, onde nós conseguimos fazer isto com muita facilidade. E isto às vezes é necessário, este tipo de raciocínio, por exemplo, no cálculo de integrais. Ora bem, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui um círculo, um triângulo, retângulo, mas desta feita já não é o triângulo retângulo unitário. Desta feita é um triângulo retângulo, tem um ângulo alfa, e eu digo assim, bom, então o que é que eu quero? Eu quero o seno em função da tangente. Então eu vou assumir que eu tenho a tangente. Eu vou assumir que tenho tangente alfa. Ora, o que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então é no cateto adjacente agora que eu vou escolher que meça 1. Okay? Em vez de dizer, como no seno e cosseno, que era a hipotenusa, que eu assumia a hipotenusa para medir 1, agora eu vou fazer outro raciocínio. Eu vou dizer, não, agora quero que assumir o cateto adjacente é que mede 1. Então, a ser assim, o cateto oposto será a tangente de alfa. A tangente de alfa. Porque, efetivamente, este sobre este é a tangente de alfa, e está certo, tangente de alfa a dividir por 1 é tangente de alfa. E agora, pelo teorema de Pitágoras, temos que a hipotenusa tem que ser a raiz da soma dos quadrados. Portanto, aqui vou ter que ter uma raiz, e onde vou ter que ter, portanto, 1 ao quadrado é 1 mais a tangente quadrada de alfa. Pronto. Então, basicamente, o que eu fiz foi construir aqui um triângulo retângulo,
Eu escolho o lado que me convém assignar o 1 e a partir daí depois derivo os outros dois lados. Ok? Pronto. Então aqui fiz um triângulo retângulo em função da tangente. Expressa em função da tangente. Ok? Enquanto o triângulo retângulo que tínhamos visto até hoje, por norma, era expressa em função da seno e cosseno. Porquê? Porque é assim, porque é o padrão mais usado. Cosseno, seno e aqui é 1. Ok? Pronto, mas eu posso arranjar um triângulo retângulo expresso noutras funções trigonométricas. E agora que tenho aqui este, já posso então aqui exprimir o seno em função da tangente. Eu vou dizer, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Pronto, então aqui já tenho o seno de alfa. O seno de alfa é o cateto oposto, tangente de alfa, sobre a hipotenusa. Hipotenusa, a raiz de 1 mais, tangente quadrado de alfa. Pronto, e assim consegui exprimir o seno em função da tangente. Ok? E da mesma forma, poderia exprimir o cosseno em função da tangente, pois seria o cosseno, o inverso, 1 sobre esta raiz. Ok? Pronto. E o mesmo poderia exprimir o seno e o cosseno em função da cotangente. Ok? Pronto, penso que ficou claro, e isto também é um método que por vezes pode surgir, pode ser importante. Pode ser importante, eu posso ter, vamos que eu tenho uma dada expressão que tem tangentes, está toda ela expressa em tangentes, e de repente tem um seno pelo meio, e eu posso pegar, dar-me jeito e pego no seno e transformo o seno em função da tangente. Ok? Sim, senhora. Ok, vamos agora deduzir estas fórmulas. Podem ser estas aqui. Soma, sum to product identities. Ok? Transformar, relaciona somas com produtos. Ok? Pronto. Vamos aqui deduzir estas fórmulas. Ok? Sim, senhora. Ora bem. Então, vamos então... Ora, estas fórmulas aqui, produtos para somas e somas para produtos, também são chamadas de fórmulas de transformação logarítmica. Cá está. Porque faz lembrar aquelas propriedades dos logaritmos, cujo logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Ok? Pronto. Então vamos deduzir-las. Também é fácil. Fórmulas de transformação logarítmica. E tal como eu disse, que todas estas formas se deduzem com base naquelas formas fundamentais do cosseno da soma e do seno da soma, que resultam de um produto interno, ok? E, portanto, mais uma vez, aqui também vai ser o caso. Ok, portanto, aqui nós vamos escrever, por exemplo, aqui o seno de alfa mais beta, é igual ao seno de alfa, cosseno de beta, mais seno de beta cosseno de alfa. Ok, e o seno de alfa menos beta, seno de alfa cosseno de beta, menos seno de beta cosseno de alfa. E agora não temos mais do que somar seno de alfa mais beta, seno de alfa mais beta, mais seno de alfa menos beta, é igual a... E agora somando, estes dois termos aqui anulam, e fica 2 seno de alfa cosseno de beta. 2 seno de alfa cosseno de beta. Ok? E vamos construir esta primeira expressão que está aqui. Pronto.
Então, basicamente, aqui o que vamos fazer é aqui uma mudança de variáveis. Dizemos, olha, seja alfa mais beta igual a θ1, um sistema de duas equações, seja alfa menos beta igual a θ2. Pronto. Então, aqui somando, 2 alfa igual a θ1 mais θ2. E, portanto, alfa é igual a θ1 mais θ2 sobre 2. Ok? E beta, pois, está-se mesmo a ver o que vai ser. Olhando aqui para a fórmula, vai ser θ1 menos θ2 sobre 2. Ok? Pronto. Então, obtivemos aqui a expressão. Ok? Em vez do alfa e beta, pois pusemos θ1, θ2. Agora podemos trocar as letras outra vez, são variáveis mudas. E, portanto, e temos a primeira fórmula. Ok? Aqui, em vez de termos somado, se tivermos subtraído, depois obteríamos a segunda fórmula. Ok? Aqui, em vez de somar estas equações, tivéssemos subtraído, obteríamos esta do seno de alfa menos seno de beta. Ok? Ok. Eu aqui devia ter posto θ1, θ2, ficava mais fácil, porque aí era mais fácil de entender. Mas pronto. E o cosseno está-se mesmo a ver, em vez de usar as equações do seno da soma e da diferença, pois uso o do cosseno da soma e da diferença e vai-me dar estas outras duas. Ok? Sim, senhor. E quanto é esta que está aqui? Bom, esta é fácil. Realmente esta resulta, por exemplo, a primeira, seno de alfa, seno de beta, ou vamos antes olhar para esta, que é a que temos aqui, que temos um seno e um cosseno. Temos um seno e um cosseno. Pois, basta passar o 2 para este lado, portanto, esta fórmula, pois, não é mais nem menos do que esta que temos aqui. Portanto, são equivalentes, como vemos, estas 4 fórmulas são equivalentes a estas outras 4. Portanto, aqui temos seno de alfa com seno de beta é igual a 1 meio de seno de alfa mais beta mais seno de alfa menos beta. Ok? Sim, senhora. E, portanto, seno cosseno, temos aqui a outra, em vez de tivéssemos somado esta outra, que o cosseno seno resulta, ora, temos aqui seno de alfa mais beta menos seno de alfa menos beta, ora, esta resulta, em vez de termos somado as expressões, tivéssemos subtraído as expressões. Resultaria esta. Ok? Pronto. E estas, pois vai dar a mesma coisa, usando as expressões do cosseno. Pronto. Pensa como vem. Isto acho que é simples, é trivial. É trivial, agora é assim, eu não sei isto de cor, não é? De repente se aparece uma expressão, pois sei de onde é que isto vem, mas eu não sei de cor. Para isso venho ver a tabela. Ok? Vou à procura de uma tabela, se precisar, e pronto. Mas eu já sei de onde isto vem. Já sei que vem das formas fundamentais, do cosseno da soma e da diferença, e do seno da soma e da diferença, ok? Pronto. Portanto, esta parte então está demonstrada. Vamos voltar aqui à tabela inicial. Ok? Vamos ver que ok, que esta parte aqui também está demonstrada. Ok? Sim, senhora. Ora, Alphanga Identities, deixa-me ver se vou demonstrar isto. Ora, bom, olhando aqui ao que falta, pronto, estas fórmulas aqui, a lei das tangentes, eu não a conhecia. Portanto, elas são relações dentro dos triângulos, tal como a lei dos senos e dos cossenos, que expressa relações dentro dos triângulos. Esta aqui eu não conhecia, não vou agora falar dela. Esta aqui também é similar, uma regra, uma fórmula qualquer das relações entre os lados e ângulos dentro de um triângulo, também não vou falar. Não tenho esta matéria aqui presente.
Esta aqui, esta é simples, eu também não tenho isto aqui presente, mas pronto. Mas esta estava aqui a tentar demonstrar e isto é fácil de demonstrar. Portanto, eu levo aqui ao quadrado, seno quadrado de θ meios, 1 menos cosseno sobre 2. E agora faço uma transformação, digo assim, seja θ meios igual a um outro θ, ok? E neste caso este θ que aqui está passa a ser o novo 2θ. Então fica aqui que, ou um alfa se quisermos, fica aqui, olha, seno quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno de 2 alfa. Pronto, sobre 2, o 2 passa para aqui. E agora usamos esta fórmula que me dá o cosseno de 2 alfa, que o cosseno de 2 alfa aqui é cosseno quadrado menos seno quadrado. Pronto, e então isto fica 1 menos cosseno quadrado mais, muda o sinal, mais seno quadrado. E portanto fica 2 seno quadrado de alfa, ou de θ, não importa, é o que quisermos. E que portanto fica 1, mas 1 é igual a seno quadrado mais cosseno quadrado, e aqui menos cosseno mais seno quadrado. Corta, corta e dá 2 seno quadrado. Pronto, é trivial, como viram. Pronto, eu não tinha isto, é claro que eu não tenho uma coisa destas de cor. Mas a demonstração é trivial, sim senhor. Ok, ficamos a saber que há. Ok, deixo estas duas ao vosso cuidado para demonstrarem. E pronto, parece que estamos quase. Ora, ok, vou dar mesmo aqui por completado. Porque pronto, tenho aqui mais tópicos para falar. Mas como basicamente cobrimos aqui esta tabela toda, tirando aqui esta parte aqui, lei de tangentes e esta forma, pronto, esta parte foi praticamente tudo tratado e portanto vou dar por concluído este tutorial. Eventualmente haverá uma segunda parte, também com tópicos também, uma continuação. Não sei se já disse, mas normalmente quando nós falamos funções trigonométricas, não dizendo mais nada, subentende-se funções trigonométricas circulares. Okay? O nome oficial é funções trigonométricas circulares, que resultam do círculo unitário. Porque existe na matemática outro conjunto de funções trigonométricas, que são as funções trigonométricas hiperbólicas. Ok? Talvez possa ser um tema de um tutorial futuro. E pronto, penso que por aqui vamos ficar por aqui. Estas são as fórmulas. Eu precisava realmente destas fórmulas, porque quando fomos dar as derivadas das funções trigonométricas, pois eu precisava destas fórmulas. E, portanto, então achei por bem a dizer, bom, deixa-me fazer um tutorial sobre as fórmulas trigonométricas. E isto é mais ou menos simples, como viram. O fundamental estava aqui, era saber usar a fórmula do produto interno para deduzir aqui a expressão de um cosseno de alfa menos beta. Ok. Então pronto, espero que tenham gostado. Até uma próxima oportunidade e obrigado.